Bom dia, sou a Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é um olhar mais perto em acreditar. Você não vai querer perder. Agora a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 2 Pedro 3:10, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Na condição do milênio, o dia do Senhor virá muito inesperadamente. Nesse momento, todos os elementos se derreterão. Então Deus reformará a nova terra. Ele o fará preparando-se para a nossa eternidade. Você está preparado para a eternidade? 2 Pedro 3:12-13. Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habitará a justiça. Agora, minha querida mãe, com o tema Escritura da Transmissão. Nosso tema, Escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7:14, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Meus amigos brasileiros, hoje eu irei cantar um corinho, mas tem muita mensagem para a gente prestar atenção. É baseado em 2 versículos na Bíblia. É em Lucas e Mateus, nos dois as 2 epístolas de Lucas e Mateus. Preste bem atenção, a letra é linda. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia.
Pede, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Ei, batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É maravilhoso essas letras, porque se a gente busca primeiro o reino de Deus, Ele vai nos abençoar. E também, se a gente pede algo que a gente necessita, porque nem tudo que a gente pede, Deus responde, porque Ele responde, mas Ele responde em sim ou não, porque Ele vê que não vai ser benefício para você. Então, tenha cuidado em que você vai pedir, se está pedindo uma coisa necessária ou não. Então, batei e abri-se-vos-á. E como esse corinho diz, Jesus também, ele não diz isso, mas Jesus também bate na porta de cada coração que não tem Cristo. Então, preste atenção, agora no mesmo espírito deste corinho, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois voltarei já com a mensagem de hoje que você não vai querer perder. Um olhar mais perto em acreditar. O texto de hoje se encontra em Atos 8, 26 a 39, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mar de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho.
Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença agora. Peço que me unge com a tua palavra, para que eu possa falar a mensagem que tu tens para cada pessoa que está escutando. E que eles possam receber a mensagem e ter um encontro contigo, se não têm já. Em nome de Jesus te pedimos isto. Amém. A mensagem de hoje é um olhar mais perto em acreditar. Vou repetir, um olhar mais perto em acreditar. Texto, como nós lemos, é Atos 8, 26 a 39, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Proclama outra missão inteiramente para Filipe, em vez de voltar a Jerusalém com Pedro e João. Então, nós vemos que Filipe estava a caminho de ir a Pedro e João, certo? Mas em vez de ir lá, Filipe teve que ir a outro lugar porque veio um anjo para falar com ele. Vamos ver o que o anjo diz. Dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Aqui diz, provavelmente se refere à estrada que levava a Gaza do Antigo Testamento, que foi destruída em 93 AC. Versículo 27. E levantou-se e foi. Uma distância de aproximadamente 161 quilômetros. Ele obedeceu imediatamente. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, evidentemente apresenta. E eis que um homem etíope, único mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Isso quer dizer que, evidentemente, apresenta um gentil que era prosélito da aliança de Israel. Continuando o versículo. O qual era superintendente de todos os seus tesouros. O que isso quer dizer? Ele era o tesouro daquele país africano. E tinha ido a Jerusalém para adoração. Tá vendo? Ele levantou e foi. E encontrou-se com um homem etíope, um eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Ele encontrou com esse homem que estava indo a Israel. Era o tesouro da sua, é o tesoureiro do seu país. Ele tinha ido para adoração. Então, a gente pode ver aqui, poderia se referir à festa dos tabernáculos, quando diz que ele foi a Jerusalém para adoração. Porque a festa dos tabernáculos, que era realizado em outubro, Eusébio disse, ele foi o primeiro gentil a se converter a Cristo, pelo menos na igreja primitiva. Ele tinha nenhuma ideia que ia encontrar com Jesus. Isso é tão maravilhoso. Ele não sabia, ele estava indo para adorar ao Senhor e quando estava ao caminho, ele estava lendo a palavra de Isaías, nem entendendo o que estava lendo e nem sabendo que ele ia encontrar com Jesus naquele dia. É tão maravilhoso. Talvez você que está escutando nunca pensou que ia encontrar com Jesus hoje, mas você está se encontrando com ele. Versículo 28. Regressava. Isso quer dizer retornando da Etiópia. E assentado no seu carro, li o profeta Isaías. Mas do que provavelmente falou de uma tradução para o grego. Então, ele estava lendo uma tradução para o grego porque
talvez ele não sabia a outra língua, mas ele estava lendo sobre o profeta Isaías. E continuando, versículo 9. E disse o Espírito quer dizer o Espírito Santo, a Filipe: o Espírito Santo conduzirá e guiará todos os que desejam tal relacionamento. Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Foi isso que o Espírito Santo falou com ele, né? E ele foi e ajuntou o carro. Vamos ver aqui adiante, né? E correndo Filipe para aquele carro, né? Aquele carro, ó, carroça, né? O cocheiro provavelmente parou para dar água aos cavalos. Então, Filipe estava correndo, mas ele não precisava correr muito depressa, mas sabia que estava dando água aos cavalos e logo que terminasse ele ia mudar. Então ele queria chegar lá antes disso. E então, provavelmente isso que estava acontecendo. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Isso quer dizer que o eunuco estava lendo o profeta Isaías de alta voz, porque se não fosse isso, Filipe não saberia, né? Então ele tinha que estar lendo de alta voz para poder receber a mensagem, para poder fazer a próxima pergunta. E disse Filipe, subentendido Filipe, não tem Filipe ali. E disse, então, entendes tu o que lês? Isso talvez tenha sido feito porque o Espírito Santo lhe disse para fazer tal pergunta. Então, ele perguntou porque o Espírito Santo tocou no seu coração para falar aquilo para o eunuco. Então, no versículo 31, e ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? Essa é a razão pela qual o pregador chamado por Deus é tão importante. Muita gente lê a Bíblia e não entende o que está lendo. E por esse motivo existem igrejas terrestres, são materialmente, igrejas materiais, não espiritual, certo? Existem igrejas materiais, da qual na igreja existe o pastor, existem os professores que são ungidos por Deus para levar a mensagem. Porque eles entendem a mensagem. Se não entendem, podem pesquisar. Mas Deus deu entendimento aos pastores da igreja para saber como transmitir a sua palavra. Tanto quanto aos missionários, evangelistas e aqueles que estão envolvidos no trabalho da igreja total. E essa razão porque existem essas pessoas, para poder explicar para a pessoa que é novo convertido ou que não entende certas coisas, o que aquilo significa. E existem muitos que estão na liderança que não entendem tudo também e precisam ir a outra pessoa dizer, o que você acha desse texto? Não é? Mas aqui mostra muita importância de que existem pessoas que estão chamadas por Deus para sair do seu conforto e ir àquelas pessoas que precisam de explicação, precisam de saber e precisam da salvação. Então, por essa maneira, é importante que existam essas pessoas. Vou repetir a primeira parte do versículo e depois pegarei a segunda parte. E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ele estava tão sedento da palavra que ele queria que Filipe estivesse na carruagem dele
para que ele poderia explicar o que aquela palavra significava. E a explicação dessa última parte é, ele queria que Filipe lhe explicasse as escrituras, é o que eu acabei de dizer, né? E versículo 32, e o lugar da escritura que lia era este. Também apresenta uma orquestração realizada pelo Espírito Santo. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso significa que isso refere-se à cruz e à maneira da aproximação do nosso Senhor e esse sacrifício. Está referindo que Jesus Cristo, como ovelha, a ovelha de sacrifício, foi levado ao matadouro. Está falando de Jesus. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim ele não abre a sua boca. Aquele cordeiro está totalmente na mão de quem está com ele. Versículo 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. O que isso significa? Significa que toda a justiça foi suspensa em relação do julgamento e crucificação de Cristo. Continuando o versículo, e quem contará a sua geração? Isso significa que o sinédrio judaico tentou apagar sua memória, mas sem sucesso algum. Continuando o versículo, porque a sua vida é tirada da terra. Apesar de suas maus intenções, o plano de Deus foi realizado com total cumprimento. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? E vamos ver a explicação dessa pergunta. Isso apresenta como ficaria óbvio um coração faminto por Deus. Esse eunuco estava querendo pegar tudo que ele pudesse para entender tudo, todos os detalhes, porque ele estava faminto pela palavra de Deus. Continuando o versículo, de si mesmo ou de algum outro. Isso apresenta a pergunta correta, que Filipe responderá. Então, Filipe vai responder. Versículo 35. Então, Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E aqui refere a Isaías 53, 7 a 8. Leia este texto, volta para suas notações e coloca Atos 8, 26 a 39, certo? E junto com Atos 8, 26 a 39, leia também Isaías 53, 7 a 8. Escreve isso também. Porque vão andar de mão em mão aqui. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta igreja, lhe anunciou a Jesus. Como eu acabei de dizer, isso refere-se a Isaías 53, 7 a 8. Ele explica ao etíope que o profeta Isaías está falando de Jesus. Está vendo? Ele respondeu a pergunta do etíope. De quem ele está falando? Né? Então, continuando, 36. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água. A explicação é, enquanto eles viajavam um pouco com Filipe, explicando a ele todo esse tempo, eles chegaram a um lugar onde havia água. Evidentemente, Filipe havia explicado a ele que o batismo nas águas era o sinal eterno
de que Jesus havia sido aceito no coração. E disse ao eunuco, continuando o versículo, certo? E disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Ele havia aceito a Cristo e agora estava ansioso para seguir o Senhor no batismo das águas. Versículo 27 continua esse texto. E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. Então Filipe estava querendo dizer, apresenta que existe uma única exigência nas Escrituras para a salvação, e esta é de crer no Senhor Jesus Cristo. As outras coisas são mínimas, mas aqui é a coisa mais principal, é crer no que Cristo fez por você no Calvário. E continuando o versículo 37, e respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso mostra que Filipe explicou muito bem o programa de evangelismo a este homem, porque ele queria ser batizado e ele sabia de tudo dessa parte, porque Filipe explicou. 38, e mandou o etíope parar o carro. O etíope mandou que o carroceiro parasse o carro para que ele pudesse sair e ser batizado. É isso que está referindo. Parem o carro e desceremos ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. Isso quer dizer, isso nos diz que o batismo nas águas é por imersão e não por mera aspersão, como ensinado por alguns. Porque eles desceram para dentro da água. Ele não foi ali na água, pegou a água e aspergiu sobre o eunuco. Eles entraram na água e o batizou. Filipe batizou o etíope, certo? E quando versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Significa exatamente o que está dizendo. Saíram da água, eu creio que nem chegaram ao carro, à carruagem, né? Ao carro, que de repente Filipe não estava mais lá. Que maravilha, não é? E não ouviu mais o eunuco. Então, o eunuco foi-se embora ao seu caminho e Filipe foi transportado para outro lugar. E jubiloso, o etíope continuou seu caminho. Sua viagem valeu a pena, porque ele encontrou com Jesus. E nós queremos que você também encontre com Jesus, como o eunuco encontrou. Ele encontrou a verdade. Hoje eu estou trazendo essa mensagem para você, explicando a passagem, para que se você não entenda, possa entender que você pode ser salvo também. A única coisa que precisa é crer no que Jesus Cristo fez no Calvário para ser salvo. Existem algumas coisas que uns meses atrás, ou quase um ano, era um dia que o meu marido estava meio doente, a gente estava pregando só inglês na época, eu fui da estrada de Romanos. E na estrada de Romanos ele diz, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. E eu creio que Filipe talvez explicou isso ao eunuco. Ele falou muitas coisas durante aquela viagem, até chegar naquela água. Então, se você quer agora aceitar Jesus como seu Salvador, você tem que confessar. E vamos dar essa oportunidade a você, porque é muito difícil você orar para o Senhor sem saber quais palavras usar. Então, a gente vai te ajudar.
Mas quando você fizer essa oração, você está confessando com a sua boca, mas tem que crer com o coração, aceitando o sacrifício que Jesus fez por você. Então, em fazendo isso, as palavras que a gente falar, dizer, não vai ser as palavras que te ajudaram a ser crente. É a atitude do seu coração, se você está crendo no que está dizendo. Então, vamos inclinar nossas cabeças e orar neste momento, mas peço que você repita após mim até o fim da oração, certo? Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados e como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz, por favor, me perdoe e me purifica com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa decisão, crendo em tudo que houver essa oração, crendo em tudo que você falou, você é salvo. Agora eu quero orar por vocês que aceitaram Jesus, os desviados que voltaram a Jesus, e também os crentes. Eu quero orar por cada um de vocês, não somente para a sua vida espiritual, mas material também. Então, vamos baixar a cabeça e eu vou orar. Nosso Deus, nosso Pai, chegamos na tua presença agora e trazemos a cada pessoa que está escutando hoje a transmissão da Bíblia aberta. Eu peço que cada um, as suas necessidades podem ser supridas. Se alguém está doente, toque o seu corpo, revigore aquela pessoa, para que ela possa crescer em ti, para que ela possa ser um testemunho para ti. Também pedimos, Senhor, que esteja com a sua situação financeira. A situação financeira no mundo inteiro está muito precoce. Mas, Senhor, tu sabes disso e sabe que cada um de nós tem uma necessidade. Pedimos que supra a necessidade, seja um abrigo, ou comida, ou cura, o que for que essa pessoa necessita, Senhor, neste momento. Queremos te pedir que ajude-os e supre as suas necessidades. E além disso, queremos que cresçam na tua palavra. Que o Senhor possa ungir as pessoas que estão ao seu redor para ajudá-los a crescer em ti. Em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas explicações para ajudar você a crescer no Senhor. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você,
Principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você continue nos assistindo. Mas
que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer, ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer, eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.